organizada e invade os sistemas dos tribunais regionais eleitorais. Estando dentro dos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, ele se utiliza, inclusive, de senhas do próprio coordenador de infraestrutura do Tribunal Eleitoral para invadir o sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso está aqui nesse relatório que o TSE produziu. Isso, repita. Tudo que ele está falando são informações do TSE. Não é da PF, não é minha, não é de ninguém. É do TSE. E esse relatório continua, então. Na página seguinte, eles afirmam que a base de usuários pode ter sido comprometida e que o atacante está quebrando as senhas para posterior uso. Ele vai quebrando as senhas dos usuários para depois invadir outras partes do sistema do TSE. E aí eles passam a analisar, então, se o que o hacker estava falando de fato era verdade. E concluem o seguinte: o atacante descreve que possui acesso à rede interna por vários meses, entrando em diversas máquinas. Esse relato condiz com o que foi observado em abril de 2018. O próprio TSE reconhecendo que o que o hacker está falando é verdade. Entrou. Tá? Então, como diz o Luiz Barroso, né, que são intransponíveis, né, para qualquer pessoa entrar no TSE. Não é verdade. Né? Não é verdade. Esse mesmo relatório depois continua, e aqui talvez seja o mais grave. Eles afirmam que uma das partes do sistema do TSE que o hacker teve acesso foi o portal de sessão de voto informatizado, chamado SEVIN, uma parte do software do TSE, e dentro dessa parte do software do TSE está o código-fonte inteiro das urnas eletrônicas. E vejam só a gravidade. O TSE, o senhor secretário substituto de Tecnologia da Informação, que assina esse documento, ele afirma o seguinte: estes equipamentos eram responsáveis pela compilação dos softwares em sua versão Windows e na versão Linux. Em execução desse equipamento estava o Jenkins, configurado pela própria equipe da SEVIN, que é a seção de voto informatizado, uma parte dentro do TSE, sem qualquer autenticação. Então, essa parte, que contém todo o código-fonte da urna, estava sem qualquer autenticação. E o hacker, que já estava lá dentro, que se utilizou de senhas roubadas de servidores e ministros, conseguiu entrar porque essa parte, que talvez seja a parte mais importante, não tinha qualquer autenticação. Então, Você falou roubada, mas pode ser também, nada descarta a possibilidade de consentimento. Não estamos acusando de conivência, longe disso. Agora, o hacker entrou no coração do sistema, concorda? Exatamente. Ok. Estando no coração do sistema, ele pode, inclusive, fazer alterações do próprio sistema, porque teve tempo para isso. O próprio TSE reconhece que o hacker esteve, pelo menos, desde abril até novembro dentro desses sistemas do TSE. E a última frase, uma das últimas frases desse relatório do TSE é muito contundente. Esse servidor estava acessível para toda a rede e permitia a cópia de todo o código-fonte. Então, o hacker teve acesso a todo o código-fonte da urna, com a possibilidade até de alterar. Qual a consequência disso? Se altera o código-fonte, você faz programações, por exemplo, vota 1, aparece o 13. Vota 17, cai o voto nulo. Como, inclusive, aconteceu e vou relatar para vocês dentro desse inquérito. O que me surpreende, não surpreende muito não, é que o TSE devia ser o primeiro interessado em buscar solução para isso. Chegar ao ponto final e admitir o possível erro. O próprio TSE diz que o hacker foi no coração. Diz que ele teve acesso aos códigos-fontes. O próprio TSE diz isso. A gente começa a ver por que o excelentíssimo senhor ministro Barroso está tão preocupado em nada mudar. Aqui, querem provas? Está aqui a prova. Prova fornecida por quem? Pelo próprio TSE. E eu reclamei das eleições, na live da última quinta-feira, né, por ocasião de... Eu tenho certeza que eu fui eleito no primeiro turno, tenho certeza, dado o que acontecia, dado qual região tinha sido apurado mais ou menos. E como a gente demonstra claramente aqui, um indício fortíssimo, pode acontecer algo parecido? Pode, mas é mesmo que você ganhar 10 vezes consecutiva na Mega Sena. O que aconteceu em São Paulo? O travamento do sistema 039
dá um percentual do primeiro ao oitavo classificado. Termina as apurações, depois do destravamento do sistema, os mesmos 8, na mesma classificação, e com exatamente o mesmo percentual de votos, desconsiderando a casa decimal. Querem indício maior do que isso? Para que se apure realmente? Agora, se não quer apurar, pelo menos, não queiram fazer umas eleições em 22 semelhantes a 18, com esses furos todos apontados pelo próprio TSE. Ninguém está inventando nada. Então, a verdade, acima de tudo, ela aparece. Tá? Tivemos um prazo de uma semana aqui, depois da última live, para mostrar mais coisas. Agora, estão se precipitando. Com todo respeito, um presidente da República pode ser investigado? Pode, no inquérito que comece lá no Ministério Público, né? E não diretamente de alguém interessado. Esse alguém vai abrir o inquérito, abriu, vai começar a catar provas, e essa mesma pessoa vai julgar. Olha, eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição. E jogo, se preciso for, com as armas do outro lado. Nós queremos paz, queremos tranquilidade. O que nós estamos fazendo aqui é fazer com que tenhamos uma eleições tranquilas no ano que vem, onde quem perder cumprimenta o ganhador e toca o barco. Não podemos ter isso acontecendo. E olha que está falando, repito aqui, quem fornece, não é indício não, provas que o sistema pode ser invadido, como foi invadido, é o próprio TSE. Tem mais coisa, Felipe? Tem mais coisa, presidente. Só para complementar rapidamente, desde que eu tive acesso ao inquérito, eu tomei toda a cautela necessária, consultei inúmeros cientistas, especialistas em segurança, professores renomados da área, e todos confirmam a gravidade dos fatos e confirmam que isso que nós estamos falando, e que, repito, o próprio TSE fala, é verdade e é grave. Então, o delegado, depois desse primeiro relatório da Polícia Federal, o relatório pede mais algumas informações ao TSE. Dentro dessas informações que ele pede um negócio chamado arquivo log. O que é esse negócio de arquivo log? Arquivo log é o histórico. É o histórico onde fica tudo registrado. Quem teve acesso ao software, quem mexeu no software, quem alterou o software, quando a pessoa entrou, quando saiu, a hora que a pessoa entrou, quem entrou, enfim, tudo fica registrado nos arquivos log. E, por mais absurdo que possa parecer, quando a Polícia Federal pede esses dados ao TSE, aquele mesmo servidor que supostamente teve a sua senha roubada, responde ao delegado dizendo, abre aspas, devido a manutenções para solucionar travamentos nos firewall do TSE, a equipe da Global IP, uma empresa terceirizada, realizou reinstalação do serviço de gerência, não tendo o devido cuidado de não prejudicar os logs armazenados. Assim, informamos que o TSE não possui dados adicionais para repassar à Polícia Federal. Eu não acredito. É verdade? Apagaram os arquivos. Não estou duvidando de você, porque eu li o processo. Essa parte eu li e entendi perfeitamente. Ou seja, o próprio TSE apagou os arquivos por onde andou o hack. O próprio TSE apagou os arquivos por onde o hack andou e estaria ali a prova onde ele adulterou, possivelmente adulterou. Agora, é um inquérito que o TSE tinha que dar prioridade máxima. Vamos resolver, vamos chegar no final da linha, vamos tapar os furos do futuro. Não fizeram nada. Simplesmente, desde novembro de 2018, se calaram. Se calaram. Ficaram quietinhos, botando uma pedra em cima. E agora a gente vê aquela série de pessoas que passaram pelo TSE assinando embaixo que o sistema é inviolável. O próprio TSE está dizendo que o sistema não só é violável, como foi violado. E, lamentavelmente, o próprio TSE, o mesmo funcionário do TSE, que tinha como pegar os arquivos log para entregar para a Polícia Federal e falar, olha, ele andou por aqui tudo. Dá para levantar agora onde é que ele mexeu. Se ele mexeu nos votos do Jair Bolsonaro ou não, se mexeu nos votos teu também ou não, pode ter sido mexido. Se um candidato outro qualquer achava que ia se eleger e não se elegeu, pode saber por aqui também. Porque esse hack, o que esse cara, onde ele chegou? No coração do sistema, segundo o próprio TSE,
ele podia mexer em qualquer número.